Seja resiliente em Deus para vencer. Parte 2. Reconstrua o que está em ruínas. A resiliência de Neemias em Deus, na reconstrução do muro de Jerusalém, que estava em ruínas, era sustentada por 3 pilares essenciais: determinação, vida de oração e compromisso. Primeiro, determinação. A determinação permite que enfrentemos desafios de frente, sem se deixar abalar pelas dificuldades. Neemias era movido por um propósito claro e firme, que o impulsionava a persistir, mesmo quando os obstáculos pareciam insuperáveis. Podemos ver essa determinação em sua vida quando foi ameaçado por seus inimigos. Sucedeu que, ouvindo Sanbalate, Tobias, Gesem, o árabe, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado um muro e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais. Sanbalate e Gesem mandaram dizer-me: vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias, no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. Neemias, capítulo 6, versículo 1 a 2. No capítulo citado, vemos Neemias determinado, enfrentando oposição e tentativa de desencorajamento, enquanto reconstruía as ruínas do muro de Jerusalém. Veja a resposta dele aos inimigos: e enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Neemias, capítulo 6, versículo 3. A determinação de Neemias em continuar o trabalho, apesar das perseguições e dificuldades, é um exemplo poderoso de liderança resiliente. Segundo, vida de oração. Neemias demonstra um exemplo notável de resiliência, determinação e uma vida de oração em favor da obra de Deus. Ele era um homem comum que servia como copeiro do rei Artaxerxes na Pérsia. Ao ouvir sobre a devastação de Jerusalém e o sofrimento do seu povo, seu coração foi profundamente tocado e então passou a jejuar e orar. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Neemias capítulo 1, versículo 4. Neemias não era um líder político ou militar, mas sua paixão pela obra de Deus o impulsionou a reunir o povo para juntos agir. Ele nos mostra que Deus pode usar qualquer pessoa disposta a servir com um coração determinado e uma vida de oração. Assim como Neemias, um crente resiliente em Deus está determinado a reconstruir e jamais desiste diante dos escárnios ou perseguições. E sucedeu que, ouvindo Sanbalate que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. E estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, contudo, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Neemias, capítulo 4, versículos 1 e 3. Diante das zombarias e perseguições, Neemias decidiu continuar reconstruindo os muros de Jerusalém, embora enfrentando enorme oposição e desafios. Sanbalate, Tobias e outros inimigos tentaram desanimá-lo e impedir a obra de Deus. No entanto, Neemias permaneceu firme e determinado, demonstrando uma fé inabalável e uma resiliência exemplar em sua missão. Ele orou fervorosamente, buscou a direção de Deus e não se deixou abalar pelas dificuldades. Em Neemias capítulo 6, versículo 4, ele busca a Deus em oração. Ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e torna o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e dá-los por presa na terra do cativeiro. A resiliência de Neemias na reconstrução do muro em ruínas era evidente. Quanto mais era perseguido, mais orava ao Senhor nosso Deus. Porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão a obra, e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Neemias capítulo 6, versículo 9. Quando Neemias decidiu reconstruir os muros de Jerusalém, enfrentou enorme oposição e desafios.
Sanbalate, Tobias e outros inimigos tentaram desanimá-lo e impedir a obra de Deus. No entanto, Neemias permaneceu firme, orando fervorosamente. Ele buscou a direção de Deus e não se deixou abalar pelas dificuldades. Devemos lembrar que, além da oração, Neemias era determinado. Ele não apenas orava, mas também agia com prudência e sabedoria. Neemias organizou o povo por equipes, designou tarefas e supervisionou o trabalho com diligência. Sua determinação é um exemplo para todos nós. Porém, edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Neemias não se deixava intimidar. Ele e o povo se dedicavam completamente à missão que Deus lhe havia confiado. Terceiro, comprometido. Por fim, Neemias era comprometido com a obra de Deus. Seu compromisso ia além da reconstrução física dos muros. Ele buscava a restauração espiritual do povo. Neemias organizou a leitura da lei de Deus, renovou o pacto com o Senhor e conduziu o povo a um verdadeiro avivamento espiritual. Neemias, capítulo 8, versículo 8, nos diz: E leram no livro, na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que, lendo, se entendesse. Seu compromisso com Deus era total, tanto na reconstrução dos muros de Jerusalém, quanto na restauração espiritual do povo, e isso se refletia em todas as suas ações. O compromisso de um líder resiliente em Deus que sonha reconstruir algo que está em ruína, por sua vez, refletirá na sua dedicação inabalável aos objetivos a serem conquistados juntamente com sua equipe. Ele entende a importância de ser fiel a Deus e de cumprir suas responsabilidades. Essa atitude inspira a confiança e o respeito entre os membros de sua equipe. A combinação de determinação e compromisso em um líder resiliente cria um ambiente de confiança e segurança na equipe, onde todos se sentem motivados a dar o seu melhor e a superar as adversidades juntos, com o propósito de reconstruir e alcançar seus objetivos. Em Neemias capítulo 8, versículo 9 diz: E Neemias, que era o governador, e o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo: Este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus. Então não vos lamenteis, nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Vemos aqui uma cena de profundo impacto emocional, de contrição espiritual entre o povo de Israel. Neemias, o governador, juntamente com o sacerdote Esdras e os levitas, estavam reunidos com o povo para ler e explicar a lei da palavra de Deus. Ao ouvirem as palavras da lei, o povo foi tomado por um grande sentimento de arrependimento e contrição a ponto de chorarem. No entanto, Neemias e os líderes espirituais os instruíram a não lamentar ou chorar, pois aquele dia era sagrado e dedicado ao Senhor. Eles incentivaram o povo a celebrar, enfatizando que a alegria do Senhor é a sua força. Aleluia! Neemias disse: Ide, comei as gorduras e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Neemias capítulo 8, versículo 10. Este momento ressalta a importância de compreender a palavra de Deus, se arrepender sinceramente diante dela e a necessidade também de reconhecer e celebrar ao Senhor pela sua santidade e a misericórdia dele em nossa vida. O líder resiliente que deseja reconstruir algo que está em ruína permanece firme diante da oposição, mantendo a calma, a clareza e o foco em sua visão e missão. Ele não se deixa desviar do foco da missão por pressões externas. Em vez disso, utiliza esses 3 pilares para se manter firme, avançando na missão de reconstruir aquilo que estava em ruínas.
que possamos ser líderes resilientes em Deus como Neemias, enfrentando as adversidades e determinados a cumprir a missão que Deus nos confiou, como também ser comprometidos com a obra do Senhor, tendo uma vida de oração. Que nossa fé e nossas ações inspirem outros a se arrepender e seguir firmemente nos caminhos do Senhor. Que oremos também para Deus fortalecer nossas mãos, assim como fortaleceu as mãos de Neemias, capacitando-nos a sermos líderes segundo o seu coração, comprometidos com o seu reino, para reconstruirmos o que está em ruínas. Amém. Bem, queridos, chegamos ao final da segunda parte desta série. Portanto, sejam resilientes praticando os mesmos pilares que Neemias nos deixou como legado. Diante das perseguições, escárnios ou adversidades, confiem em Deus. E se por acaso você ainda não é um inscrito em nosso canal, faça sua inscrição para não perder as próximas mensagens. Compartilhem com seus amigos, deixe seu like e seja bem-vindo. Que Deus, em Cristo Jesus, abençoe a todos. Amém.